Quantos bytes cabem na sua mão? Uma pergunta simples, mas que revela a complexidade do mundo digital. Para responder, vamos explorar o que realmente acontece dentro desses pequenos dispositivos que transformam nossa vida. Num pequeno chip, menor que uma moeda, podem ser armazenados bilhões de pedaços de informação. Mas para entender como isso é possível, precisamos começar pelo princípio, onde tudo no mundo digital se resume a apenas dois números: 0 e 1. No coração de toda a tecnologia está o sistema binário que, como qualquer outro sistema numérico, serve para contar. É como se os números não existissem de fato, mas sim suas representações gráficas. Normalmente, no dia a dia, utilizamos o sistema numérico decimal, que tem 10 representações gráficas, de 0 a 9. O sistema binário funciona de maneira semelhante, mas em vez de 0 a 9, ele vai de 0 a 1. Esses números, embora simples, são incrivelmente poderosos. Cada 0 e 1 representa um bit, a menor unidade de informação digital. Assim, para contar no sistema binário, aplicamos a mesma lógica usada no sistema decimal. Agora que você entende os números binários, pense neles como interruptores. Quando o interruptor está ligado, temos 1. Quando está desligado, temos 0. Agora, imagine bilhões desses interruptores trabalhando juntos, ligando e desligando, para formar tudo o que você vê e ouve em um dispositivo digital. Mas um único bit não nos diz muita coisa. É quando combinamos vários bits que começamos a criar informações significativas. Quando juntamos 8 bits, formamos 1 byte. E com 1 byte, começamos a falar a linguagem dos computadores. Então, o que acontece quando esses bits se combinam em bytes? Eles formam as bases do texto, das imagens e de tudo o que aparece na tela do seu dispositivo. Nos primórdios da computação, surgiu a necessidade de um padrão para que os computadores pudessem interpretar texto. Foi assim que nasceu a tabela ASCII, uma forma de converter combinações de bits em letras, números e símbolos. Cada caractere que você digita, desde uma simples letra A até um ponto de exclamação, tem seu próprio código binário. O sistema ASCII, utilizando 7 ou 8 bits, pode representar até 128 caracteres diferentes. Pode parecer pouco, mas para os primeiros computadores, isso era o suficiente para se comunicar. Mas o mundo é vasto, e as línguas são muitas. Conforme a computação avançou, surgiu a necessidade de representar uma gama mais ampla de caracteres, de diferentes alfabetos e idiomas. E foi aí que entrou em cena o UTF-8, ou UTF-8. Chame como quiser. O UTF-8 é como uma evolução natural do ASCII, um sistema que usa de 1 a 4 bytes para representar mais de 1 milhão de caracteres. Isso permitiu que computadores de qualquer lugar do mundo pudessem entender e processar texto de qualquer idioma, conectando culturas e pessoas de forma nunca antes imaginada. Mas texto não é tudo. A tela do seu dispositivo também exibe imagens, e para isso precisamos falar em cores. Como os números binários se transformam nas cores que vemos todos os dias? A resposta está no modelo que você já deve ter visto ou ouvido falar em algum lugar: o modelo RGB. Para entender o modelo RGB, primeiro precisamos saber como uma imagem é formada em um dispositivo digital. E aí entra o pixel. O pixel é a menor parte de uma imagem digital. Sozinho, ele não parece muito, mas milhões deles juntos formam uma imagem completa. Por exemplo, quando você vê que um vídeo tem resolução 4K, isso significa que ele tem 3.840 pixels de largura por 2.160 pixels de altura. É como se essas fossem as medidas de uma parede, mas em vez de usarmos centímetros ou metros, usamos pixels. E da mesma forma que calculamos a área de uma parede, podemos descobrir quantos pixels tem uma imagem. Basta multiplicar a largura pela altura. No caso de uma resolução 4K, isso dá 8.294.400 pixels, ou 8,3 megapixels. Agora, no modelo RGB, cada pixel é composto por 3 cores básicas: vermelho, verde e azul. Cada uma dessas cores pode ter um valor que varia de 0 a 255. Esse valor pode facilmente ser escrito em 1 byte, ou, como já sabemos, 8 bits. E quando você combina 3 bytes, um para cada cor, você define a cor exata de um pixel.
Para entender melhor, vamos usar a resolução 4K como exemplo. Cada pixel precisa de 3 bytes para representar as cores. Lembre-se, 1 byte para vermelho, 1 byte para verde e 1 byte para azul. Sabendo que uma tela 4K possui 8.294.400 pixels, para saber o tamanho da imagem, multiplicamos por 3 bytes. Então teremos 24.883.200 bytes, ou aproximadamente 24,9 megabytes. Uma única imagem em alta resolução pode ocupar vários megabytes, e conforme as resoluções aumentam, o mesmo acontece com o tamanho dos arquivos. Vamos explorar como esses bytes se expandem para armazenar toda essa informação. Quando você junta 1024 bytes, você tem 1 kilobyte, e 1024 kilobytes formam 1 megabyte. Por isso eu disse que aquela imagem teria aproximadamente 24,9 megabytes, porque na realidade, com exatidão, a imagem teria 23,7 megabytes. E para chegarmos a esse resultado, nós dividimos esse valor imenso por 1024 e depois por 1024 de novo. E assim temos 23,730468875 megabytes. Mas à medida que aumentamos a complexidade com vídeos, aplicativos e sistemas operacionais, começamos a falar de gigabytes e terabytes. Hoje, um smartphone comum pode ter 128 GB ou até 1 terabyte de armazenamento. É espaço suficiente para milhares de fotos, vídeos e tudo o que você precisa no dia a dia. Tudo na palma da sua mão. Mas voltando à pergunta inicial desse vídeo, quantos bytes cabem na sua mão? A resposta é algumas dezenas de trilhões. Trazendo isso para o mundo físico, uma imagem do tamanho do Farol Santander aqui em São Paulo teria aproximadamente 3 bilhões de pixels, o que totalizaria 3 bytes para cada cor, 8,9 gigabytes. O mais interessante é que algo que antes era inimaginável, a tecnologia tornou possível e óbvio. É tão simples que um cartão de memória de 1 terabyte, que cabe na ponta do seu dedo, pode comportar essa imagem do Farol Santander por pelo menos 112 vezes. O que torna possível você carregar 112 imagens do tamanho de um edifício no seu bolso, na sua mão, no seu celular e em qualquer lugar. No final das contas, a tecnologia não está só em como ou quantos bytes conseguimos armazenar, mas sim o que fazemos com esses dados. O entrelaçamento de dados é tão grande que hoje nós temos inteligências artificiais que são máquinas pensando por elas mesmas, e nós temos imagens do tamanho de edifícios, do tamanho de cidades inteiras que podem ser carregados no seu bolso. Isso é muito incrível porque você pode pensar que há 50 anos não tínhamos nada disso, e os computadores eram movidos a válvula, que são tecnologias muito, mas muito ultrapassadas hoje. Mas isso é assunto para outro vídeo. Obrigado e até a próxima.